Você já se sentiu sozinho, como se a sua voz fosse pequena demais diante da imensidão deste mundo? Às vezes, o barulho dos problemas é tão alto que nos esquecemos de que fazemos parte de algo muito maior. Hoje, eu te convido a sair da caverna da preocupação e olhar para o alto. O Salmo 148 não é apenas uma leitura, é o convite para você se unir à maior sinfonia já criada, o louvor de todo o universo ao seu Criador. Prepare o seu coração, porque quando você começar a louvar junto com os anjos e as estrelas, a tristeza não terá mais espaço para morar. A presença de Deus vai invadir o seu ambiente agora. A Bíblia diz que as estrelas louvam a Deus apenas por existirem e brilharem. E você também foi criado para refletir a luz do Senhor. Hoje vamos espalhar essa luz aqui neste canal. Eu quero que você sinalize agora que a sua vida pertence ao Criador. Desça aos comentários, deixe uma estrela e escreva com fé: a minha vida louva ao Senhor. Ao fazer isso, você está dizendo ao mundo espiritual que você não é fruto do acaso, mas uma obra-prima de Deus. E se você deseja que a sua casa seja um lugar de gratidão e milagres todos os dias, inscreva-se no canal agora. Não caminhe sozinho na escuridão, junte-se à nossa família de oração. Ative o sininho para que a cada novo vídeo, uma nova luz de esperança brilhe no seu lar. Vamos começar este coral de adoração juntos. O Salmo 148 é o que chamamos de Salmo Aleluia. Ele é uma convocação geral para o louvor. Ele é organizado como uma orquestra perfeita. Os primeiros 6 versículos convocam o coral das alturas, anjos, astros e céus, e os versículos seguintes convocam o coral da terra, natureza, animais e seres humanos. Ele nos ensina que o louvor é a linguagem universal. Quando você louva, você se alinha com o propósito para o qual foi criado. Nada é mais poderoso para mudar uma atmosfera espiritual do que reconhecer a majestade daquele que criou tudo o que vemos e o que não vemos. Senhor Deus, arquiteto do infinito e Pai das luzes. Nós iniciamos este momento solene com os nossos olhos espirituais voltados para o alto, para além das nuvens, para além da atmosfera e para além do que qualquer telescópio humano pode alcançar. A tua palavra abre este salmo com uma convocação que faz a nossa alma tremer de reverência. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas. Pai, nós nos unimos agora ao exército mais poderoso e numeroso que existe em toda a criação. Louvai-o, todos os seus anjos, louvai-o, todos os seus exércitos. Senhor, nós paramos para contemplar essa realidade. Enquanto estamos aqui na Terra, muitas vezes limitados por paredes, por dores físicas e por preocupações financeiras, existe uma dimensão de glória onde milhões de anjos, querubins e serafins estão, neste exato momento, em volta do teu trono. Eles não param, eles não se cansam, eles não duvidam, eles apenas declaram a tua santidade. Nós pedimos agora que a nossa casa se conecte a essa frequência celestial. Que o ambiente onde este vídeo está sendo assistido agora deixe de ser apenas uma sala, um quarto ou um carro, e se torne um portal de adoração. Que o som da nossa voz se misture ao coro dos exércitos de Deus. Se os anjos, que são seres de luz e poder, se prostram diante de ti, quem somos nós para retermos o nosso louvor? Nós repreendemos agora toda a mudez espiritual, toda a apatia e todo o desânimo que tentou calar a nossa boca. Se o céu está em festa, a nossa vida também entrará nesse ritmo de celebração agora mesmo. O salmista então convoca os astros. Louvai-o, sol e lua, louvai-o, todas as estrelas luzentes. Deus, como tu és extraordinário. O sol, essa fornalha gigantesca que sustenta a vida na terra, louva-te cumprindo exatamente o curso que o Senhor determinou. Ele não se atrasa, ele não falha, ele brilha com a intensidade que o Senhor ordenou. A lua, com seu brilho suave e sereno, louva-te regendo as nossas noites e as marés, testemunhando a tua fidelidade mesmo na escuridão. E as estrelas? Ah, Senhor, as estrelas. A ciência nos diz que existem bilhões delas, e a tua palavra diz que o Senhor conhece cada uma pelo nome. Nós oramos agora por quem se sente pequeno ou esquecido. Pai, se o Senhor tem o nome de cada estrela gravado na palma da tua mão, se o Senhor sustenta cada galáxia no vácuo do espaço para que elas louvem a tua glória, como o Senhor se esqueceria de um filho teu? Como o Senhor deixaria de ouvir o clamor de quem foi comprado pelo sangue de Jesus? Nós profetizamos que a luz dessas estrelas espirituais brilhe agora sobre a confusão mental de quem nos ouve.
Que a ordem perfeita do cosmos traga a ordem para o caos dessa família. Louvai-o, céus dos céus, e as águas que estão sobre os céus. Nós contemplamos as camadas da tua criação, a complexidade do universo que o Senhor planejou. Não há nada ao acaso. O Senhor colocou limites para as águas e caminhos para os ventos. Quando olhamos para a vastidão do céu, a nossa perspectiva muda. O problema que parecia uma montanha intransponível, diante da grandeza do Deus que criou os céus dos céus, torna-se do tamanho de um grão de areia. Nós declaramos: o nosso Deus é maior do que a nossa crise. O nosso Deus é mais alto do que a nossa angústia. Se o Senhor consegue equilibrar planetas pesadíssimos no nada, o Senhor consegue equilibrar a nossa saúde mental, o nosso orçamento e o nosso casamento. Pai, nós nos recusamos a olhar apenas para o pó da terra hoje. Nós levantamos o queixo, estufamos o peito e olhamos para o firmamento. Recebemos a energia da tua criação. Que o fôlego que o Senhor deu às estrelas para brilharem, seja o fôlego que nos dê força para vencer este dia. Nós te adoramos porque tu és majestoso. Tu és o Rei que governa o macro e cuida do micro. Tu és o Senhor das constelações e o Senhor do meu coração. Que o nosso louvor suba agora como um incenso suave, atravessando as camadas da atmosfera até chegar aos teus ouvidos. Estamos em sintonia com o universo. Estamos em harmonia com a tua vontade. Aleluia ao Criador de tudo o que brilha. O teu nome é exaltado acima de todo o firmamento, e o nosso prazer é reconhecer que o dono desse universo imenso é o nosso Pai amado. Senhor Deus, o Verbo eterno, aquele que fala e a realidade se curva. Após contemplarmos a vastidão do céu e o brilho das estrelas, a nossa alma se prostra diante do segredo da existência revelado na tua palavra. Louvem o nome do Senhor, pois mandou, e logo foram criados. Pai, nós paramos neste momento para meditar no poder avassalador da tua voz. Nós, seres humanos, lutamos, trabalhamos, suamos e muitas vezes falhamos ao tentar construir algo pequeno. Mas o Senhor, o Criador de tudo, não precisou de esforço físico, não precisou de matéria-prima, não precisou de ajuda. O Senhor apenas mandou. O Senhor liberou a tua palavra e o vácuo se encheu de luz. O Senhor deu a ordem e os átomos se organizaram, as galáxias ganharam forma e a vida começou a pulsar. Nós oramos agora por quem se sente esgotado de tanto fazer. Por quem está cansado de lutar contra a maré, de carregar fardos pesados e de tentar resolver tudo no braço. Senhor, que essa pessoa entenda hoje que a maior força do universo não vem do esforço humano, mas do teu decreto. Nós clamamos: libera uma palavra sobre a nossa vida. Assim como o Senhor mandou e as estrelas foram criadas, manda que a saúde se restabeleça. Manda que a porta se abra. Manda que o caos se organize. Se a tua palavra criou o sol, ela certamente pode criar uma saída onde não vemos solução. Nós não confiamos na nossa capacidade de fazer. Nós confiamos na tua autoridade de mandar. O salmista continua, revelando a estabilidade inabalável do teu governo, e os confirmou para sempre e eternamente, e lhes deu um decreto que não passará. Pai, vivemos num mundo onde tudo passa, onde tudo é frágil e onde os decretos humanos mudam de acordo com a conveniência. Mas as tuas leis espirituais são eternas. O Senhor confirmou as estrelas nas suas órbitas e elas não saem do lugar. O Senhor deu ordens à gravidade e ao tempo, e eles te obedecem há milênios sem questionar. Essa constância da natureza é a prova da tua fidelidade. Quando olhamos para o céu e vemos que o sol nasceu mais uma vez, recebemos o sinal de que o teu decreto sobre nós ainda está de pé. Nós oramos contra a instabilidade emocional e espiritual. Senhor, em dias de tantas mudanças rápidas, de crises globais e de incerteza sobre o amanhã, a nossa alma clama por solo firme. Nós nos agarramos ao teu decreto que não passará. As promessas que o Senhor fez à nossa linhagem não caducam. O decreto de bênção que o Senhor liberou sobre a nossa casa não tem prazo de validade. Se o Senhor confirmou a nossa vitória, não há governo terreno, não há crise econômica e não há fúria do inferno que possa revogar o que tu assinaste com o sangue do teu Filho. Nós declaramos: a nossa vida está confirmada em Deus. O nosso amanhã não é um jogo de azar, é um decreto do Altíssimo. A nossa paz não é um sentimento passageiro, é uma herança eterna. Pai, perdoa-nos por termos medo do futuro.
perdoa-nos por agirmos como se o universo estivesse à deriva, sem comando. Hoje, nós reconhecemos que o Senhor segura as rédeas de cada átomo. Se as águas do mar têm um limite que não podem ultrapassar, os nossos problemas também têm um limite estabelecido por ti. O Senhor deu um decreto ao inimigo: até aqui virás, e não mais adiante. Nós descansamos nessa autoridade. Nós profetizamos que o decreto de morte ou o decreto de falência que o mundo tentou impor sobre nós seja agora anulado pelo teu decreto de vida. O Senhor tem a última palavra. O que o Senhor confirma, ninguém desfaz. O que o Senhor estabelece, ninguém derruba. Sentimos agora a segurança de quem está fundamentado na rocha. O brilho da tua palavra ilumina o nosso entendimento. Não somos fruto do acaso, somos fruto de um mandamento divino. Não somos sustentados pela sorte, somos sustentados pelo teu decreto eterno. Louvamos o teu nome, porque a tua voz é a música que mantém o universo em ordem e a nossa alma em paz. Em ti, tudo está firme, tudo está seguro, e nada nos abalará. Senhor Deus, tu que sondas as profundezas e conheces os mistérios dos oceanos, nós continuamos a nossa jornada de adoração, mas agora trazemos o nosso olhar para a realidade da terra. O Salmo 148 nos convoca a uma adoração que não ignora a dor, mas que a domina. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, monstros marinhos e todos os abismos. Pai, nós te louvamos hoje porque tu és o Deus dos lugares profundos. Muitas vezes, nós só queremos te louvar quando estamos no topo da montanha, quando tudo brilha como as estrelas. Mas a tua palavra nos desafia a te adorar desde os abismos. Nós oramos agora por quem sente que caiu num abismo emocional, financeiro ou espiritual. Por quem sente que a vida escureceu e que os monstros da ansiedade, do medo e da depressão estão ao seu redor, tentando devorar a sua esperança. Senhor, nós declaramos que até os abismos da nossa vida pertencem a ti. Os monstros que nos assustam não te assustam. Eles são apenas criaturas debaixo da tua mão. Nós damos uma ordem agora a esses monstros marinhos da nossa história. Louvem ao Senhor. Que a nossa dor se transforme em altar. Que o nosso desespero reconheça a tua soberania. Se até o que é profundo e escuro obedece a Deus, então a nossa crise não tem a última palavra. Tu a tens. O salmista continua com uma lista que parece assustadora. Fogo e saraiva, neve e vapores, e vento tempestuoso que executa a sua palavra. Deus, quão profunda é esta revelação! Nós olhamos para as tempestades da nossa vida e achamos que elas são frutos do acaso ou ataques descontrolados do inimigo. Mas a tua palavra diz que o vento tempestuoso executa a sua palavra. Isso muda tudo para nós hoje. Isso significa que a tempestade que nos atingiu não está sem rumo. Ela é uma funcionária do teu reino. O vento que sopra forte, a saraiva que bate, o fogo que prova, todos eles estão, de alguma maneira misteriosa, cumprindo teu propósito soberano. Nós oramos por quem está no meio de um furacão agora. Alguém que sente que o vento está soprando tão forte que vai arrancar tudo do lugar. Pai, acalma o coração desse filho. Se o vento executa a tua palavra, ele não pode nos destruir sem a tua permissão. O vento não vai nos derrubar, ele vai apenas limpar a nossa vida, levando embora o que não presta e nos empurrando para mais perto de ti. Nós te louvamos pela tempestade, pois sabemos que o Senhor é o piloto que usa o vento para nos levar ao destino certo. Nada está fora do teu controle. O caos é apenas a tua ordem ainda não revelada aos nossos olhos. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros. Nós te louvamos, Pai, pela estabilidade das montanhas. Obrigado pelos momentos em que a nossa vida está firme e alta. Mas também te louvamos pelas árvores. Louvamos-te pelas árvores frutíferas, que representam a nossa provisão e a nossa doçura, e pelos cedros, que representam a nossa resistência e a nossa força ao longo dos anos. Senhor, que a nossa vida seja como esse cenário, firme como um monte, produtiva como um pomar e resistente como os cedros do Líbano. Que em todas as estações, na primavera dos frutos ou no inverno da neve, o nosso louvor seja constante. As feras e todos os gados, répteis e aves voadoras. Pai, o Senhor chama toda a vida animal para o coro. Das feras selvagens aos répteis que rastejam, até as aves que voam livremente.
Isso nos ensina que não há nada pequeno demais ou selvagem demais que não deva te louvar. Nós oramos agora pelo nosso instinto, pelo nosso corpo físico, pela nossa sobrevivência. Que até as áreas mais básicas da nossa vida te adorem. Que o nosso sustento diário, o gado, seja motivo de gratidão. Que a nossa liberdade, as aves, seja usada para a tua glória. Senhor, nós consagramos a nossa terra a ti. Muitas vezes reclamamos da poeira do dia a dia, do suor do trabalho e das batalhas terrestres. Mas hoje, entendemos que a terra é o palco do teu louvor tanto quanto o céu. Se as feras te reconhecem, se o vento te obedece e se o abismo te exalta, nós também o faremos. Nós expulsamos agora todo o peso de morte e de murmuração. Onde havia silêncio de medo, que haja barulho de louvor. Que o som das águas dos nossos abismos se transforme em uma sinfonia de adoração. Nós te amamos, Deus da tempestade e Deus da calmaria. Tu és o Rei da montanha e o Senhor do vale. Em todo tempo, e em todo lugar, o teu nome será exaltado por nós. Senhor Deus, Pai de todas as famílias da terra, nós avançamos nesta oração com o coração pulsando em unidade. Depois de ouvirmos o louvor dos anjos e o rugido dos mares, entendemos que o Senhor aguarda agora o som da nossa voz, a voz daqueles que foram criados à tua imagem e semelhança. O Salmo nos convoca com autoridade, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra. Pai, nós oramos agora por todos aqueles que exercem autoridade. Oramos pelos governantes das nações, pelos juízes e por aqueles que tomam decisões que afetam milhões de vidas. Que o peso da tua glória desça sobre os palácios e tribunais. Nós declaramos que nenhum poder humano é absoluto, todo joelho se dobrará diante do Rei dos Reis. Mas, Senhor, nós trazemos essa palavra para dentro da nossa realidade. Oramos pelos reis e príncipes de cada lar. Oramos pelos pais e mães, pelos líderes de família que hoje carregam o peso da responsabilidade sobre os seus ombros. Que a autoridade na nossa casa seja exercida com louvor e não com autoritarismo. Que as nossas decisões sejam pautadas pelo teu conselho. Retira todo o orgulho, toda a soberba e todo o desejo de controle humano. Que os líderes da nossa família sejam os primeiros a se prostrarem diante de ti. Se o líder louva, o povo segue. Se o pai adora, a casa se ilumina. Nós consagramos a liderança de cada pessoa que nos ouve agora. Que eles governem as suas vidas e os seus negócios debaixo da tua soberania. A convocação continua, abraçando a força e a beleza da vida, moços e moças, velhos e crianças. Pai, que imagem poderosa de unidade. Nós oramos agora pela juventude. Senhor, levanta uma geração de moços e moças que não se vendam para os prazeres vazios deste mundo. Em um tempo onde tantos jovens estão perdidos no labirinto das redes sociais, da comparação e da depressão, nós clamamos: desperta o louvor na juventude. Que a energia dos nossos jovens seja canalizada para a tua glória. Que eles descubram que o propósito da vida não é a fama passageira, mas o louvor eterno. Protege os nossos jovens dos vícios, das amizades destrutivas e do desânimo que tenta roubar o brilho dos seus olhos. Que as moças sejam como colunas polidas do teu templo e os moços como carvalhos de justiça. Nós oramos pelos velhos, por aqueles que já caminharam longas estradas. Senhor, honramos a coroa de cabelos brancos. Pedimos agora contra todo o espírito de solidão e o sentimento de inutilidade que muitas vezes ataca a terceira idade. Que os nossos idosos entendam que o seu louvor é precioso e carregado de sabedoria. Que eles não se calem. Que eles sejam os contadores das tuas maravilhas para os mais novos. Dá-lhes vigor, saúde e uma alegria renovada. Que a velhice na nossa casa seja um tempo de dignidade e de adoração profunda. Oramos por cura física, nos ossos, nas articulações, na memória, e por um espírito que floresce mesmo quando o corpo cansa. E, Senhor, nós te louvamos pelas crianças. A tua palavra diz que da boca dos pequeninos tiraste o perfeito louvor. Nós consagramos a infância de cada criança ligada a esta rede de oração. Protege a pureza delas. Que elas cresçam ouvindo o som da adoração dentro de casa. Que o louvor seja a primeira língua que elas aprendam a falar. Repreendemos todo o ataque do inimigo contra a mente das nossas crianças.
Que elas sejam protegidas de toda a ideologia maligna e de todo o perigo físico. Que a alegria de uma criança louvando seja o combustível que renova a esperança dos adultos no lar. Pai, nós clamamos pela unidade das gerações. O inimigo trabalha para separar pais de filhos, velhos de jovens, criando abismos de incompreensão. Mas hoje, o Salmo 148 quebra esses muros. Nós profetizamos um coral unido na nossa casa. O avô louvando com o neto. O pai adorando com a filha. Que as barreiras de comunicação caiam por terra agora. Que o louvor seja a ponte que nos une. Nós declaramos que a nossa linhagem é uma linhagem de adoradores. Desde o bebê no berço até o ancião no seu leito, todos nós temos um motivo para agradecer. Não importa a nossa idade ou a nossa posição social, todos somos carentes da tua graça e todos somos chamados para o teu coral. Senhor, cura as feridas familiares que impedem o louvor. Cura o filho que não fala com o pai. Cura a neta que se afastou da avó. Que o teu amor flua através das gerações como um rio, e que o som desse rio seja um aleluia constante. Nós nos unimos como humanidade, reconhecendo que somos o teu povo e ovelhas do teu pasto. Reis e plebeus, ricos e pobres, jovens e idosos, todos juntos, numa só voz, declarando que tu és o Senhor. Que a nossa sinfonia humana seja a mais bela melodia aos teus ouvidos, porque ela é fruto de corações que decidiram te amar acima de todas as coisas. Senhor Deus, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Chegamos ao ápice desta sinfonia de adoração, onde o Salmo 148 nos conduz ao ponto mais alto da nossa fé. Depois de ouvirmos o coral dos anjos, o brilho das estrelas, o rugido dos mares e a voz das gerações, a tua palavra nos entrega o motivo central de toda a existência. Louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é excelso. A sua glória está sobre a terra e o céu. Pai, nós paramos tudo agora para honrar o teu nome. No mundo em que vivemos, somos bombardeados por muitos nomes que tentam nos intimidar. O nome da enfermidade, o nome da dívida, o nome da crise, o nome da depressão. Mas hoje, nós levantamos o teu nome acima de todos eles. Declaramos que o teu nome é excelso, ele é elevado, é supremo, é inalcançável por qualquer mal. Não há diagnóstico que seja maior que o teu nome. Não há sentença judicial que seja maior que a tua palavra. Quando pronunciamos o nome de Jesus com fé, o inferno estremece e o céu se abre, porque esse é o nome que sustenta as galáxias e, ao mesmo tempo, cura o coração ferido. Senhor, a tua glória não está limitada aos templos feitos por mãos humanas. Ela está sobre a terra e o céu. Isso significa que não há lugar onde possamos ir que a tua glória não esteja presente. Se subirmos ao céu, tu estás lá. Se descermos ao abismo, a tua mão nos alcança. Nós consagramos o nosso dia de amanhã a essa glória. Que por onde passarmos, a luz do teu nome excelso abra as portas. Que a nossa presença no trabalho, na escola ou na rua seja um reflexo dessa glória que está sobre toda a criação. Que as pessoas olhem para nós e vejam que servimos ao Deus que é o dono de tudo. E agora, Pai, nós nos agarramos à promessa de poder que o versículo 14 nos revela. Ele também exalta o chifre do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é próximo. Senhor, tu conheces o significado profundo dessa palavra. Na tua palavra, o chifre simboliza a força, a dignidade, o poder e a autoridade. Nós oramos agora por quem está com a força minguada, por quem sente que o seu chifre foi quebrado pelas decepções da vida, pela humilhação ou pelo cansaço extremo. Pai, exalta a força desse filho agora. Restaura a dignidade dessa filha. Onde o inimigo tentou pisar e envergonhar, o Senhor vem agora para levantar a cabeça dos teus santos. Nós recebemos agora um renovo de autoridade. Onde nos sentíamos impotentes diante dos problemas, agora nos sentimos revestidos de poder. Onde havia fraqueza física ou emocional, agora flui a força que vem do trono. O Senhor exalta o nosso louvor, transformando as nossas orações em decretos de vitória. Não somos um povo derrotado, somos o povo que tem o Criador do universo como general. Pai, o que mais nos emociona é saber que somos um povo que lhe é próximo. Obrigado por não seres um Deus distante, frio ou indiferente. Obrigado porque, apesar de seres o Rei das constelações, tu escolheste habitar dentro de nós.
Essa proximidade é o nosso maior tesouro. Não somos apenas servos, somos amigos, somos filhos, somos íntimos do Altíssimo. Sentimos o teu calor agora. Sentimos o teu abraço. Sabemos que, se o Senhor está perto, o mal não pode se aproximar. A tua proximidade é a nossa blindagem. A tua amizade é o nosso porto seguro. Nós encerramos este salmo com o grito que ecoa por toda a eternidade: louvai ao Senhor. Aleluia! Louvamos-te pela vida. Louvamos-te pelo fôlego. Louvamos-te pelas batalhas vencidas e pelas que ainda venceremos, porque o resultado já está nas tuas mãos. O universo inteiro está em festa porque tu reinas. A nossa alma está em paz porque tu és o nosso Pai. Saímos desta oração com a mente nas alturas, mas com os pés firmes na terra, prontos para brilhar como as estrelas que o Senhor criou. Que o som desta sinfonia de louvor continue tocando no nosso coração durante toda a semana. Toda a glória, todo louvor e toda adoração pertencem a Ti, hoje e para sempre. Amém. Glória a Deus. Respire fundo agora. Sente como a sua perspectiva mudou. Você não é um grão de poeira perdido no universo. Você é um filho amado do Criador de todas as estrelas. O mesmo Deus que sustenta as galáxias na palma da mão, acabou de segurar a sua mão e renovar as suas forças. Lembre-se, você faz parte da sinfonia do louvor. Se o sol, a lua e os anjos nunca param de adorar, você também não pode parar. O segredo para vencer o dia mau é manter a frequência da gratidão. Quando você louva, você se torna o povo próximo de Deus, e nada pode derrotar alguém que caminha lado a lado com o Senhor. Saia desse vídeo com a certeza de que a sua força foi restaurada. O Criador do Universo está cuidando de cada detalhe da sua história. Agora você tem uma missão luminosa. O mundo está cheio de pessoas vivendo na escuridão do desânimo. Você pode ser a estrela que leva a luz de Deus até elas. Compartilhe este vídeo agora com 3 pessoas que precisam despertar a alegria de viver. Mande no WhatsApp e diga: ouça esta sinfonia e sinta Deus renovando as suas forças hoje. Se esta oração elevou a sua alma, deixe o seu gostei. Isso ajuda o YouTube a entregar este louvor para corações que estão aflitos. E, para selar a sua posição de adorador, confirme a nossa frase-chave nos comentários mais uma vez com a nossa marca de luz: a minha vida louva ao Senhor. Para continuar a sua jornada de adoração, eu recomendo que você ouça a oração do Salmo 150, que é o ápice de todo louvor bíblico. É o complemento perfeito para o que vivemos aqui hoje. Clique aqui na tela e vamos continuar juntos nessa presença. Deus te abençoe.